Olá, começando mais um Bela Máquina no canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo. Olha, não é todo dia que a gente recebe aqui ou em qualquer lugar um campeão mundial. Eu tenho o prazer, o privilégio de hoje estar ao lado de um campeão mundial de kart. Ele vai falar de várias coisas da carreira dele, mas Rubem Carrapatoso, primeiro obrigado pela tua presença hoje aqui no portal Terceiro Tempo. Vamos começar de cara com isso. É fácil ser campeão do mundo? Obrigado pela oportunidade, mas respondendo a sua pergunta, não é fácil. Né? Eu acho que o campeonato mundial de qualquer coisa requer muito esforço, muito treinamento e muita dedicação mesmo para você conseguir esse objetivo. Então eu já tinha uma carreira aqui um pouco no Brasil no começo, né? Eu estava começando, era muito jovem, 14 para 15 anos, foi quando eu fiz a minha primeira corrida na Europa. E eu fui muito bem no primeiro Mundial de Júnior, né? Larguei entre os 10 primeiros na final, meu motor quebrou na final, mas o que me deu a oportunidade da equipe gostar do meu trabalho, mesmo na categoria de base na Europa, as fábricas olham muito o mercado, então eles queriam um piloto que fosse rápido também do Brasil, então eu consegui ir para o outro ano, isso em 1997, né? Você já pegou uma geração pós-Senna aí, né? Após a morte do Ayrton, exatamente. Né? E eu acho que a geração da década de 90, eu acho que é uma das gerações mais fortes, eu acho, Sim. em termos técnicos e de talento, né? Nessa época, 97, 98, a gente tinha correndo comigo no kart, como Jason Button, Fernando Alonso, mais tarde a gente teve Hamilton, Kubica, Rosberg, o próprio Liuzzi, Giorgio Pantano, então são caras... Só fera! Você pode ver que Kovalainen também... Um grid muito cheio, né? As corridas com grids enormes, então, né? O campeonato mundial, naquele formato da década de 90, chegava a ter 120, 130 participantes. Então, final de semana, para a gente diluir todos esses participantes em 34 pilotos que vão para a final, a gente tem 5, 6, 7 classificatórias que vão eliminando, obviamente. Eliminando todo esse pessoal. E para você chegar à final, então você vê que é muito difícil, não é fácil não ser campeão do mundo. Competição exatamente, né? Pensa que é brincadeira, né? A gente falava, até comentava com o Rubem antes aqui, que a semana anterior, né? O Bela Máquina anterior, gravei com o Alex Ribeiro, e falava sobre ser campeão, né? A questão de ser campeão, a dificuldade de chegar, e o pós ser campeão, né? Porque as cobranças também aumentam, né? Você depois conquista um título e tal, né? Quer dizer, que imagino que seja grande. Agora, para você chegar a isso, Rubem, você obviamente teve uma trajetória de começar pequenininho, quer dizer, qual foi o teu primeiro contato? Tinha gente na família envolvida com automobilismo? Dá um resuminho do pequeno Rubem Carrapatoso começando no kart. Bom, eu comecei em 1993, claro, eu acho que a maioria dos pilotos por intermédio dos pais, né? Meu pai gostava muito, mas não tem nenhuma relação com o automobilismo, meu pai é médico, mas tem uma paixão forte pelo automobilismo. Você tinha o quê? 10, 11? Eu tinha 10 anos, 10 anos. Então, me levou para o kartódromo, a gente costumava ir ver as corridas do Campeonato Paulista de kart, então... Lá em Interlagos. Lá em Interlagos. No kartódromo de Interlagos. E foi por aí que a gente começou... meu pai alugou um kart para fazer o primeiro treino com o Mauro Dias, Maurão, né? E que na época, até hoje, é lembrado por ter sido o bicampeão do Ayrton. Uhum. Então, e foi o que me ajudou bastante, porque ele é um cara com bastante experiência em ajudar no seu estilo de pilotagem, né? E acabou que... As primeiras dicas ali foram essenciais. Claro. E que me ajudou bastante ao começar e pegar o gosto, né? Então, claro, com a ajuda integral do meu pai, né? Para pagar as contas, né? Que é difícil. Começar um esporte bem caro. Graças a Deus eu tinha condições naquela época de continuar no esporte. E assim foi indo, né? E depois eu fiz Júnior menor, Júnior maior, o degrau do kart básico. Não atropelou nenhum, fez a escadinha direitinho. Quando eu cheguei na graduados B, que na época tinha, a gente decidiu fazer um passo a mais e ir para a Europa. O Gastão Fraguas, que foi outro campeão mundial, corria também no Mauro, então ele que me insistiu para ir para a Europa, ele já tinha sido campeão mundial em 95. Inclusive batendo o Button, né, se não me engano, né? Batendo o Button, então isso,
década de 90 fortíssimo. Fortíssimo, como você falou. E ele que me deu o pontapé inicial para ir para a Europa e eu acho que foi também fundamental para eu poder também conquistar o título se eu tivesse ido também pela Tony Kart, né, que era a equipe dele na época também, e é uma equipe uma referência, né? Mundialmente famosa, são líderes de mercado de venda. Eu agora como fabricante de kart tenho também eles como referência, como produto, como em logística e todas as outras coisas que eles oferecem, então... O Schumacher voltou a guiar os carros dele, exatamente. Bem o test driver do Tony Kart, não é? O filho do Schumacher também corre agora na Júnior, na KF Júnior. Então ele está acompanhando, eu acabei de voltar 2 semanas atrás no Mundial, e ele estava lá acompanhando de perto o filho dele. E é bom menino? Deu pra sentir já alguma coisa? Médio. Talvez com muito treino consiga, mas um talento em si igual o pai. Aí já também é difícil, né? E o nível de comparação é terrível, né, Carrapatoso? Porque é a cobrança, difícil, né? Um nome desse, né? Exatamente. Como a gente tem também no Bruno Senna, né? até o Rosberg. O Rosberg é até um menino que se dá muito bem. A gente tem outro piloto que é filho de Fórmula 1, ex-piloto de Fórmula 1, que é o Verstappen. Que hoje em dia está se destacando no cenário europeu. Ele foi campeão europeu impressionantemente em 2 categorias, né? Na KF, que são os karts sem marcha, e na KZ, que são os karts com marcha. Então, fera dos karts. Então, ele é a sensação hoje em dia do momento, e com o pai também, o Jos Verstappen, acompanhando. Também está pertinho lá. O Verstappen foi companheiro de equipe do próprio Schumacher da Benetton, né? Lá atrás, lá nos anos 90. Né? Também. Exato, né? Então, é um cara que já teve uma carreira bem grande na Fórmula 1 e está acompanhando de perto o filho dele no kart. Então, temos também o Jean Lézy também, estava lá também, o filho dele também corre. Então, tem vários pilotos de Fórmula 1 que estão agora no kart e foram acompanhando. Dá aquela olhadinha lá, o pessoal ali. E você, eu fico imaginando o seguinte, Carapatoso, você também trabalha com coach, né? Você também orienta pilotos, né? Quer dizer, tem essa geração que ganhou experiência, títulos, obviamente transfere, né, o seu conhecimento, e o Rubem é um desses talentosos pilotos que também oferece esse tipo de serviço. Você, claro, é mais ou menos como no futebol, quer dizer, você vê um menino sentar no kart, na hora que afivela o capacete, dá a primeira volta, você já percebe, esse leva jeito. Como é que funciona isso daí, Rubem? Eu acho que eu tenho 20 anos de experiência, né? Então você acaba adquirindo alguma sabedoria nesse aspecto. Eu consigo sim avaliar, não na primeira vez que você quer um passo muito grande, mas ao decorrer dos treinos você consegue ver se o piloto tem ou não tem talento. O talento natural já, né? Porque claro que pode ser aprimorado, obviamente, né? É fácil, é igual tem meninos que sentam no kart, você já vê o posicionamento que ele fica dentro do kart, já diz muita coisa. Eu acho que é mais ou menos igual moto, né? Outro dia eu tive uma conversa também com o Alex Barros, ele fala a mesma coisa. O posicionamento que o cara senta na moto, como ele vai na curva, é exatamente o que a gente tem no kart. Muitas tangências que o cara dá na curva ali. Então, acelerador, freio, posicionamento do volante, muito importante. E quando você tem uma experiência muito grande, muitos pilotos e tá todo dia na pista, isso acaba sendo fácil até. Então isso a gente tenta passar para o piloto que está começando, né? E tentando ajudar também a nova geração para ver futuramente se a gente tem mais um piloto revelação. Agora, é importante também aquela coisa da referência na pista, né? Eu costumo, eu até brinco, já até contei essa história aqui, do Lucas de Graça, né, que eu tive num evento com ele na Granja Viana, né, com jornalistas e tal, e eu até falei pro Lucas depois, olha, preciso te agradecer, porque a melhor volta que eu dei foi uma hora que ele deu a volta em cima de mim, e eu fui atrás dele pegando os pontos, porque aí não fica... Você costuma fazer esse trabalho de você andar na pista por um piloto teu que está aprendendo? É importante isso daí, né, Rubem? Sim. Tanto na frente, né, para ele saber o traçado, e eu ando pressionando ele para saber onde, como se defender, e né? atrás, eu ando atrás também para ver onde ele está indo, também para continuar o processo de aprendizado, que é muito importante. Então a gente tenta também passar alguma coisa técnica também sobre o acerto do chassi, como se comportar quando tem algum problema.
Eu acho que tudo isso é relevante para a formação do piloto. Idade, quer dizer, um pai que está assistindo hoje o programa Bela Máquina do Terceiro Tempo, que gosta de kart, que o filho tem vontade, já levou numa pista de kart indoor, tem uma idade mínima, o que você recomendaria? Você começou com 11? Comecei com 10 para 11. Os meninos estão começando até um pouco mais cedo hoje em dia do que essa idade. Você acha que é legal? O que você diria sobre isso, Carpato? Eu pessoalmente recomendo começar depois dos 10 anos, tá. Né? Que para a criança não perder a infância também, né? Claro. Porque é um esporte muito competitivo, né? Então você acaba perdendo aula, perdendo recreação, tipo, seu amiguinho quer brincar, quer viajar. Aniversário, vai perder o aniversário da menina no colégio. Tem muita coisa por causa da competição que exige bastante, então você tem que estar sempre treinando. E o ambiente da competição, não sei se é o ideal para uma criança de menos de 10 anos, menos de 11, 10 anos. É o que eu acho. Né? Você pode começar 6, 7 anos. Mas a tua dica é mais no sentido dos 10 anos. 10 anos, você acha 10 anos pra frente é ideal. que fica legal, né? Fica legal porque aí a criança já tem mais entendimento das coisas, então tem um pouquinho mais de facilidade de absorver a informação que você dá. Então, é a minha dica, mas você pode começar a 6, 7 anos, você tem kart. Claro. Agora, uma coisa que me chama a atenção do ponto de vista do começo, né, de uma carreira de um piloto, uma criança que está querendo começar, são aqueles defeitos mais comuns, né? Quais são os erros mais comuns que se comete quando está começando no kartismo? Na guiada, na tocada, o que é fácil de corrigir? Alguns erros são difíceis, talvez, de corrigir, mais difíceis? Não, o clássico é o freio e o acelerador, né? Os dois juntos. Então, a gente tenta ensinar que ou você freia ou você acelera. Os dois juntos é complicado. Não é uma combinação recomendada. Não é uma recomendação, mas é um clássico. Tipo, começa a dar uma... Mas a gente, desde o início, tenta resolver o problema e acaba que a maioria absorve bem. Tá. E Europa? Quer dizer, chega um momento da tua carreira, né, retomando agora um pouquinho a questão da tua carreira, chega um momento da tua carreira que você vai competir lá fora de kart inicialmente. Sim. A tua primeira experiência numa pista lá fora, você lembra em qual foi? Como é que foi essa experiência? Em que circuito que foi? Em que país? A minha primeira experiência, a primeira vez que eu sentei num kart na Europa foi na pista de Spa-Francorchamps. Tá. Não no autódromo. Claro. Morrendo de vontade de fazer o Rouge, já imagino. Mas eu fui na equipe da Tony Kart, que o preparador de motor chamava Marechal. Tá. E ele é belga. A equipe dele era dentro do autódromo. Você já estava na atmosfera toda, Já né? tava. E tem uma pista de kart, que era bem. Então antes eu fui fazer alguns testes lá. Inicialmente motor, ver o equipamento. Era um kart convencional ou um kart com marchas daí? Não, kart convencional. Eu tinha até 14 anos na época. Você não tinha guiado ainda kart com marcha nessa época? Não. Nenhuma vez? Não, eu fui guiar o kart com marcha depois. Mais tarde. Mais tarde. E estava chovendo lá em Spa? Porque Spa todo mundo sabe que a coisa é complicada. Não estava chovendo, mas estava nublado. Ameaçando. Na Bélgica, eu acabei morando depois 2 anos. Você morou lá. Na Bélgica, são Você acostumou, né? raros os dias de sol, né? Então a gente até aproveita bem o dia de sol, porque são raros. E foi a minha primeira experiência, foi logo antes no Mundial de Kart, Mundial de Júnior. Inclusive esse Mundial de Júnior foi o Alonso que ganhou. Foi em 96. Então foi a minha primeira experiência e foi super legal, super boa, super positiva. E deu uma abertura também para muitos brasileiros virem depois. Você já falou do teu campeonato mundial, que acontece em 98. Aí você vai ter, obviamente, uma carreira de transição de kart para fórmulas, para os monopostos, né? Sim. Aí a tua primeira experiência vai ser onde? Aqui no Brasil, com algum Fórmula 3, algum Fórmula Renault, ou já é lá fora? Não, lá fora. Lá fora. Eu comecei correndo de Fórmula Ford, fiz meu primeiro contato na Fórmula Ford, a gente tem o campeonato Benelux, né, que era o Bélgica, Luxemburgo, Holanda. que é em Holanda, e como eu morava por ali, né, então acabei me... Qual cidade que você morou ali? Eu morei perto de Spa. Perto de Spa, 10 perto quilômetros de de Spa. Spa. Tá. Chamava Trapon, uma cidadezinha, 2 ruas, não tinha quase ninguém. Você se adaptou, aproveitando esse gancho, já que você falou disso, depois a gente volta na questão do carro, mas você se adaptou fácil? Você foi morar sozinho ou não? Eu
eu morava na casa do Marechal, né? Tá. Que era o meu preparador de motor. Eu morava sozinho, eu e ele só. Tá. Eu morava no quarto, no primeiro andar, nos dois andares da casa. Foi difícil, eu tinha 16 anos, né? Então, ser moleque. Se adaptar com frio, com alimentação. Sem a língua, eles falam francês, né? E eu falava, tipo, inglês arrastadaço. Complicado. Tá. Mas, na época, você era bem determinado. Tanta vontade que passa por cima das dificuldades, né, Rubem? Tinha falado, meus pais ficavam meio pé atrás disso, e eu quis. E eles acabaram aceitando, né? E foi super bem, foi super positivo, porque eu estava acompanhando sempre de perto o desenvolvimento do equipamento, né, do motor. Então, ao contrário dos outros pilotos que vinham semana na corrida, eu estava na oficina quase todo dia. Legal isso, né? Isso me ajudou bastante. Entender a dinâmica toda, né? Para eu entender e também ter um melhor material, né? Claro. Então, como eu estava mais ficar de perto, olho. Deixa eu ficar de olho no que eles vão fazer para mim aí no dia da corrida, com né? certeza que é essencial para você ser campeão. Eu acho que não adianta você ter talento, você praticamente 60% é material. Claro. Então você tem que ter material bom. Depende do equipamento bom. E numa categoria escola, como a Fórmula 3 inglesa, como outras categorias, né, que ainda não chegaram, né, no top, tipo Fórmula 1, é importante realmente porque as oficinas já são mais, vamos dizer assim, entre aspas, familiares, quer dizer, é um trabalho mais simples do que uma fábrica de uma escuderia, de uma McLaren, de uma Ferrari, né, hoje da Red Bull, que que ganha tudo e tal. Então é importante você estar por perto, né? Fora a Fórmula 3, que é uma categoria que você tem total liberdade de você mexer nos componentes, mais ou menos igual a Fórmula 1, mas tem o mesmo motor standard. As outras categorias são mais para aprendizado, né? A Fórmula Ford tem mais ou menos o clima que eu tinha no kart, né? Então, além do carro ser totalmente sem asa, né? A Fórmula Ford inglesa, quando eu fiz o meu primeiro ano inteiro de carro, foi na Fórmula Ford inglesa. E você tem um motor 1.6 na época, né? Mas tinha 180 cavalos. E muito leve, né? Muito leve, né? Pesava como 150 quilos. Você chegava em que velocidade? Só para o pessoal ter uma ideia de final de reta? Chegava a 220, 230. Quer dizer, foi um salto do kart para aí gigantesco. Você estranhou muito? O que você achou mais divertido? Porque o piloto adora, né, um salto desse. O que você achou mais gostoso? Você estranha porque a sensação que o kart te passa, por você estar numa pista reduzida e você estar muito perto do solo, já é grande, né? A velocidade, né? Então quando você passa com o carro, principalmente de Fórmula Ford, que as frenagens são antes e a reação de curva é lenta, por não ter asa, não ter downforce. Então você sente muito isso, você está lento dentro do carro, mesmo você estando rápido. Quer dizer, é até mais, vamos dizer assim, fica até mais fácil tocar do que do kart, né? Você tem só se acostumar, na Fórmula Ford você tem câmbio H, né? E você tinha que fazer o ponta-taco, que era muito importante, senão você não conseguia fazer as curvas, por causa da frenagem. Então você tem que se adaptar. Que é o contrário do kart, né? Você tem que frear e acelerar. Você tem que fazer o ponta-taco, eu acho que essa foi a grande barreira. E a partir que você aprende a cambiar e fazer o prototipo direitinho, a pilotagem é natural, né? Tanto que esse ano eu acabei fazendo pole, melhor volta, cheguei a ganhar uma corrida. Fiquei em quarto no campeonato, mas devido a quebra, batida, primeiro ano você bate um pouquinho mais. Tem jeito, né? E pega todo mundo novo, e muitos estreantes, né? Você deve ter competido no ano com outros tantos estreantes, né? Todo mundo querendo mostrar serviço por chefe de equipe, para patrocinadores que levam e tal. Infelizmente, naquele ano foi o melhor estreante, foi o Hulk, né? Que eles falam. Os 3 primeiros já tinham feito uma outra temporada. Quem ganhou, acho que esse campeonato foi o Mike Conway. Está na Fórmula Indy agora, um grande piloto, aliás, né? Um bom piloto, super bem, então o nível bom, claro. E a Fórmula Ford inglesa naquela época eram 40 carros no grid, era um campeonato bem disputado. E tem uma história muito legal com os pilotos brasileiros, né? Quer dizer, legião de pilotos brasileiros que se consagrou, né? Desde Emerson, passando por Nelson, por o próprio Ayrton, enfim, todo mundo competindo. Com os circuitos que você quer, você sai do cartódromo, né? Você sai daquela coisa mais
pequenininha lá e você vai encarar sobre isso. Você chegou a andar em Spa-Francorchamps na pista. Andei de Fórmula Ford, de Fórmula Renault e de Fórmula 3 também. Tá. E uma coisa que eu já perguntei, aliás, onde está sentado o Rubem hoje, já tem os seus dois amigos do SKP aqui, né? O Dirani e o Gimenez já estiveram aqui falando e também já falando de Eau Rouge, né? É aquela coisa mágica. A primeira vez que você fez a Eau Rouge, como é que foi? É diferente, porque na hora que você faz o buzz stop, né, que é aquele Isso. e você desce, você só vê uma parede, Então, você não vê depois, vê ponto cego, né? Você só vê uma parede e não ensina nada, né? Você sabe que vai virar para a direita depois ali, mas você não sabe para onde. Infelizmente, na primeira vez que eu andei de carro, eu já tinha passado de carro, já passei muitas e muitas voltas, né? Tá. Porque, felizmente, eu morei lá em Spa, então... O trecho é aberto, né? É aberto. Trecho de estrada, né? Hoje em dia ele é fechado, mas na minha época ele era aberto porque ele ligava Francorchamps a Malmedy, que era outra cidade. E era trânsito aberto, você passava o carro normal todo dia. Entendi. Era obrigatório até, depois eles construíram uma estrada ao redor para você não pegar a pista, mas hoje que hoje em dia que eles fazem. Mas antigamente a gente era obrigado a passar dentro da pista. Puxa vida. Então, que chato, né? Então inúmeras vezes eu já tinha passado lá. Tá. Mas com o carro de corrida é totalmente diferente, porque o seu campo de visão abaixa, né? Claro, a tua visibilidade é muito mais reduzida, né, Rubem? Então, não dá nem pra escrever, você tem que sentar e acelerar. É claro que você já também devia ter feito no simulador, no videogame e tal, mas não é a mesma coisa. Naquela época os simuladores não tinha essa eficiência de hoje em dia, né? Era não. Era muito. Porque hoje é terrível, hoje os simuladores são espetaculares, né? A sensação, inclusive, até de empuxo, né? De pescoço, né? A maioria das força G, cara. De Fórmula 1 tem o simulador, então a qualidade das informações, a qualidade de feedback que você tem nos simuladores é incrível. Muito mais realista, né? Realmente. Total. Eles simulam a posição da freada exatamente, o ponto certo que você tem que frear, a quantidade de freio. Então o carro ele em cima ele tem suspensões, então ele simula as ondulações da pista. Então quando o carro desce, sobe, o roll-on que a gente fala. Isso. Então hoje em dia, na minha época não existia isso. A gente nem pensava, o máximo que a gente tinha era o PlayStation. Não, e uma coisa interessante, se você for analisar, é a questão hoje os caras tiveram realmente que desenvolver esses simuladores, até porque os testes, né, principalmente na Fórmula 1, ficaram muito restritos, né? Então, obviamente, eles tiveram que partir para um outro tipo de... Eu, particularmente, né, já conversei isso com muita gente, eu acho péssimo, porque eu acho que o piloto gosta mesmo de estar na pista, né? O que se gasta em simulador, em tecnologia de computador, eu não sei, mas vai gastar muito na pista e tal. Mas eu acho que para o piloto, para desenvolver o piloto, nada melhor do que estar no circuito, né, Rubem, fazendo. Agora, não foi só Spa que você correu. As outras pistas da Europa, quais foram aquelas que você tirou, aquela que via na televisão, as corridas de Fórmula 1, imagina, pô, agora eu tô aqui em Monza, quais pistas que te marcaram muito? Monza é uma pista, eu acho que é histórica, então... Tem a lenda também da parabólica de fazer... Parabólica é uma curva bem... É diferente, você olha na televisão, parece uma curva fácil, né? Mas a entrada dela é fechada e ela abre na saída. Então você nunca sabe o ponto ideal de como você... Às vezes você está freando, você acha que está freando muito dentro, aí sobra ainda pista para você. Então você... Puxa, eu podia ter abusado um pouquinho mais. Aí mais. você abusa mais, você sai ela te penaliza depois. Na televisão parece uma curva bem simples, mas dentro do carro ela é bem complicada para você poder pegar a reta, né? Então você tem que fazer ela bem para você poder descer a reta inteira, que é uma reta gigantesca, até a pegada do hairpin, na primeira variante. Isso. Né? Então, andei no Nürburgring também, é uma pista bem legal, né? Na Inglaterra, Brands Hatch, Donington, Silverstone, são as pistas bem legais. Que todo mundo ama, né? Porque lá a tradição é muito grande do automobilismo, né? E dessas três inglesas que você citou, Donington, Brands Hatch e Silverstone, você elegeu uma delas. Eu gosto muito de Brands Hatch. Gosto muito. Porque tem uns níveis muito grandes para você fazer a primeira curva que chama paddock. É incrível, não? Incrível. A freada é um pouco desnivelada negativamente. E você andou com Fórmula 3 ou... Eu andei com Fórmula Ford, andei de Fórmula Renault. Ford. Não, de Fórmula 3 eu não cheguei a andar, porque eu fiz o campeonato
campeonato europeu. Entendi. Eles não dão na Inglaterra. Mas de Fórmula Ford e Renault eu andei bastante. Bastante. Praticamente. Quando eu andei de Renault, praticamente meus treinos eram Brandsatch. E nas pistas francesas? Aí você teve também? Andei em Maricourt, andei de Dijon. João Benoit? E Maricourt e Dijon, eu acho que foram só as pistas. Paul Ricard não? Paul Ricard, não, Paul Ricard. O Paul Ricard eu andei fazendo teste da 1GP. Tá. Carrão? Carrão. Muito bom o carro. Já é um carro de quantos cavalos? De 500 cavalos? 50 cavalos. Você testou? Foi fazer uma bateria de testes? Eu fiz os testes do começo do ano, né? Que era para ver a temporada, final do ano, né? Que a temporada era justamente nas férias da Fórmula 1. E acabei indo para também os finais de semana da corrida, mas eu entrava como Hulk Test. Que você tem nas sextas-feiras todas as corridas eu treinava. Então eu cheguei aí para a primeira etapa de Zandvoort, de Brno, na 2006 a 2007. Aí fui sempre rápido, mas certas coisas não encaixaram. Não vale a pena. Paciência, cara, faz parte, não tem jeito. Agora, depois dos casos de monopostos, né, que eu acho que era o teu sonho, obviamente, quer dizer, claro, você fez uma trajetória na Europa, tal, visando Fórmula 1, etc. Mas aí você tem uma adaptação para os carros de turismo, né? Primeiro aqui no Brasil ou na Argentina? Como é que é isso daí? Eu tive a oportunidade de andar na Argentina de superturismo, primeira vez em 2005. A adaptação, acho que para mim foi super boa. Eu me dei muito bem no superturismo na Argentina, que era mais ou menos a gaiola da Stock Car, né? Só que lá eles tinham o Vectra antigo, o Mondeo, era uma categoria que já estava há muito tempo já. E isso foi super bem, eu cheguei a ganhar 2 corridas. O que me animou para ir atrás da temporada 2006 da Stock Car. Consegui fechar a Catálogo Race em 2006. Quem era o teu companheiro de equipe na Catálogo? Ricardo Maurício. Ricardinho. O Ricardo Maurício. Eu já estava com o segundo ou terceiro ano, né? O meu motorista, Ricardinho, que me levou para uma volta rápida lá em Curitiba, da Stock Car. É maravilhoso, não barato, né? Foi super bom, o Ricardo era meu amigo também, pessoal, a gente sempre saiu junto. Foi uma pena porque eu não tive muita sorte na temporada, meu carro quebrou diversas vezes, então não consegui na Stock Car ainda mostrar o meu talento, né, por diversas quebras que eu tive. E você gostou do carro, do Stock? Foi legal, assim, essa... Diferente totalmente. Eu andei do carro antigo, né? Você andou ainda você andou no modelo atual. Então, era um carro que tinha alguns problemas porque ele tinha um motor V8, só que ele usava a parte de trás de diferencial, homocinética ainda do Ômega. Então, poxa, a gente está falando em 2006 e a gente tinha peças do Ômega que era um modelo de 98, 99. Isso, tinha uma defasagem tecnológica ainda. Então, se você não tinha dinheiro, se a equipe não tinha dinheiro para estar toda hora fazendo manutenção no carro sobre essas peças, você acaba tendo quebra fácil. Porque, obviamente, eu não vou entender de mecânica, claro, esse moço até vai falar depois do equipamento que ele faz, tá envolvido aí, mas, obviamente, o diferencial que foi projetado para um carro 2.0 ou até o Ômega de 6 cilindros que existia, né, 3.0, se não me engano, muito diferente do carro. Você usar esse mesmo tipo de equipamento, mesmo que se der uma melhorada, num motor V8, sei lá, 500 cavalos, 400 cavalos, sei lá quanto na época, né? Então tinha... Aí as quebras eram muito, porque hoje é difícil, né? Hoje o carro desse hoje quebra pouco, né? Hoje, o equipamento que você tem hoje no Stock Car, ele tem a parte de trás do câmbio, do X-Track, que é um dos câmbios melhores que a gente tem no mercado. Essa parte eles melhoraram bastante. Você chegou a andar com esse carro novo? Não, não cheguei a testar o carro novo não, mas eu participo bastante. Eu trabalhei ano passado na Stock Car com o Carlos Alves, Carlão? Famoso Carlão, na parte de aquisição de dados, né? Certo. Então, é algo que a minha experiência em carros de corrida me deu. E
E eu sempre fui um cara que super curioso, então em todas as equipes e categorias que eu passei, eu sempre passei a procurar e me aperfeiçoar em tudo que era envolvido. Então eu passei a ter um bom conhecimento de aquisição de dados, né, em vários softwares, e que eu até usei o ano passado, porque a Stock Car não tem, são poucas corridas no ano, né? Então acabou que casou, o cara um cara super legal de trabalhar, conheço ele já faz tempo, ele correu comigo na época da Stock, ele era meu concorrente, então tenho um relacionamento super bom com ele. Me convidou para fazer essa parte, né, porque além de conseguir ler os dados, eu era piloto, então eu conseguia ver a reação do piloto na pista. Traduzir a informação, né, numérica e o que está passando os gráficos para o que o piloto precisa fazer, né? Exatamente. É importante. Tanto foi super bom, né? Ele foi o primeiro ano dele na equipe na Stock Car, o Júlio Campos, que era o piloto na época, o segundo carro a gente teve 2, 3 pilotos, que era o Denis lá no começo, depois o Patrick Gonçalves. Mas com o carro do Júlio Campos a gente conseguiu sempre andar na frente, né? Então foi super bom, né? Super positivo, tanto que esse ano ele chegou, eu não conseguia acompanhar o trabalho por causa da arte, né? Não, o Julinho fez pole Interlagos esse ano, inclusive, né? E tal. E uma pena, né? Na família, o Marco Campos, né? Piloto espetacular, né? Irmão do Júlio, que acabou falecendo num acidente, né? Eu tenho um relacionamento fantástico com o Júlio, ele é padrinho da minha filha, então foi super bom. Eu devo trabalhar também agora com o Carlão no Brasileiro de Turismo. Eu devo trabalhar no carro do Casagrande, então eu fechei as 2 últimas corridas. Isso é a primeira vez. Opa, novidade, legal, bacana. Então, o Casagrande aí com uma boa assessoria agora, então, né? Esses carros do Brasil de você está falando, que a antiga Montana, né, a Copa Montana. Eles deram uma melhorada na mecânica, e a dinâmica também ficou mais interessante, isso, né? Isso. É um carro bem legal para quem está começando, querendo uma categoria escola dentro do turismo, vamos dizer assim, né, para quem está iniciando, obviamente. Então a gente tem vários ex-kartistas, né, andando nessa categoria hoje, o próprio Casagrande, o Fraga, o Salas, então tem vários pilotos que estão no kart ganhando corrida, que agora estão no Brasileiro de Turismo ganhando corrida também. O Fraga é o líder do campeonato, está disputando com o Casagrande também, que está em terceiro. Isso é, a turma o campeonato está acirrado lá, a turma está disputando parelho ali. E outros carros, você viu também na Alemã com Porsche, então, né? Depois eu acabei tendo um pouquinho de frustração com essa fase na minha Stock Car, tantas quebras, aí surgiu uma oportunidade. Você planejava uma carreira mais longa na Stock, né? E acabei procurando outros meios, né? E surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Para correr a América Le Mans na Porsche, né? Uma GT2, que é uma categoria bem legal. Foi um dos melhores carros que eu acho que já andei na minha vida. 560 cavalos, controle de tração, você controla o controle de tração do carro, mapa do motor, sensação 300 km por hora na reta, coisa... E um carro muito confiável do ponto de vista de reação, não é isso? O Porsche Vio RSR GT2, ele parece um kart, né? É impressionante. Parece muito um kart nas reações. Então eu me adaptei super bem. A América Le Mans é um outro estilo de corrida, né? São corridas de endurance, então eu tinha mais outros 2 pilotos comigo. Revezava ali o carro? O Nick Pastorelli e o irmão dele, que hoje eles correm na GT, na Europa. E foi super positivo, foi super bem. A gente conseguiu ficar em quarto nas 12 horas de Sebring e o campeonato foi super legal, então a gente tentou, a gente tinha um problema sério de pneu, porque a gente andava de pneu curvo, né, que era parte do patrocínio da equipe, que pagava bastante as contas, mas o pneu curvo era um pneu muito problemático. Ele durava bastante, mas na performance ele perdia cerca de 2 segundos para os Michelins. Então
Então você acabava classificando mal, mas na corrida a gente ia você super tinha bem. uma durabilidade maior, mas você acabava largando lá atrás, né? Quando as corridas eram de 12 horas, a gente conseguia ir super bem. Quando as corridas eram pequenas de 3, 4 horas, o resultado não era o esperado. E eu tive a oportunidade de andar mais um ano, mas no final de 2008 a gente teve um problema sério com a economia dos Estados Unidos e que acabou me tirando do programa, né? Economia americana? Acabaram cortando todos os pilotos novos e acabei voltando pro Brasil. E foi até positivo, porque foi quando eu voltei a trabalhar com kart. Paixão antiga. Exatamente. Eu fui para Curitiba e acabei cuidando um pouco do Pietro Fantin, né? Que hoje está na World Series. Já entrevistamos ele no áudio do Bela Máquina aqui. Então, acabei trabalhando um ano e meio com ele, né, no kart, né, de perto, fazendo coach para ele. Foi um menino de muito talento, acho que capaz de andar super. Corintianíssimo, hein, Pietro Fantin? Família também incrível deles. Muito de boa, realmente. E foi quando aí eu me aproximei mais do kart, acabei também desenvolvendo carburadores, né? Hoje eu também tenho uma fábrica de carburadores, né? Junto com o Fernando Pasto, que é meu sócio. E aí começou, né? Uma coisa foi puxando a outra. Começou uma coisa puxando a outra. E até o final do ano passado surgiu a oportunidade da Arte Grand Prix através do Nicolas Todd, né, que é o dono da marca, que me ofereceu a operação do Brasil. Filho do Jean Todt, né? Filho do Jean Todt, né? Presidente da FIA. Então não tinha nem como eu falar. Claro, mas que legal, hein? Então a gente está num trabalho ascendente, né? Eu peguei a Arte Grand Prix aqui no Brasil em final de janeiro e no brasileiro a gente foi super bem, né? Ótimos resultados. Eu próprio fui campeão na sênior, mas na sênior B a gente foi também campeão com o Rodrigo Vieira. Fomos vice-campeão e na graduados com o Sérgio Câmara, terceiro também na graduados com o Thiago Ivacqua e quinto com o Casagrande. Então, quer dizer, por um ano já de começo, porque tem toda uma adaptação, uma fase de adaptação, até as pistas aqui, porque é uma realidade nova até para a marca, né? Então eu tentei maximizar ao máximo, né, até o brasileiro, tentando desenvolver o equipamento eu mesmo, né? Eu que faço parte do desenvolvimento também. E eu tenho uma grande vantagem, né, com a minha experiência. Claro. A gente tem trabalhado vários anos na Europa, né, em equipes, né, sendo nas equipes oficiais, tanto da Tony Kart quanto da Intrepid. E de ter montado uma equipe brasileira na Europa em 2000 com a Kart Mini. Então essa experiência está valendo a pena hoje em dia para o desenvolvimento de uma marca totalmente canalizando nova. Tudo para essa nova experiência tua essa aí, marca né? nova. Esse equipamento, quais as categorias que a Arte Grand Prix está trabalhando? A gente só não trabalha com a cadete. Tá. Todas as outras categorias, até da Júnior Menor a Shifter, a gente trabalha. Tá. Então a gente tem um segmento bem grande, só a cadete que a gente não homologou. Provavelmente na próxima homologação de 2015 a gente já deve ter um cadete. Mas por enquanto a gente está focando nessas categorias que já é um trabalho muito grande. Claro, sem dúvida, imagino. E você, teu sócio, deve estar ali. Por isso que a agenda fica complicada, né? É difícil você conseguir se movimentar em tudo isso. Na tua coisa de você guiar, você fala assim, puxa, eu quero andar... Claro, o kart é uma paixão na tua vida, obviamente, nunca vai deixar de ser. Você gosta mais do kart sem marcha ou com marcha? Puxa, é uma pergunta difícil, porque... Eu gosto dos dois. Se eu tivesse que escolher um, optar um para sempre ser o teu. Eu gosto do kart sem marcha, eu vou dizer por quê. Porque é uma pilotagem mais limpa, entendeu? Eu vou te explicar. O kart com marcha, a gente anda com um motor que tem 42 cavalos. E a gente tem um peso de 170 kg. Então a relação peso-potência é muito, muito alta. Então ele tem muita potência. Então você tem que frear lá dentro, só virar e acelerar reto. Então não tem aquela parte de ter uma guiada mais polida, de carregar, para você ter uma velocidade de sair de curva maior.
Então, que é uma pilotagem mais técnica. Mais técnica. Então, e o shifter também depende muito do seu desempenho do motor também, se tem um motor bom para você poder ter que é uma pancada, né? É uma aceleração brutal para quem já viu vídeos e o cara na pista é um shifter, coisa uma mini Fórmula 1. É uma aceleração de 0 a 100 em 2 tanto que a maioria dos pilotos de Fórmula 1, quando estão no intervalo, treinam shifter. O próprio Massa treina shifter no Arte Grand Prix ainda. Então a gente tem uma parceria muito legal, porque até então o Nicolas Todd é o manager dele. Agora, a Arte Grand Prix, só para a gente deixar claro, fabrica os chassis. Agora, isso. a parte de motor, aí você a parte de motor o cliente pode escolher o motor que ele quiser utilizar. Isso. Quer dizer, agora, existe, é claro, uma adaptação melhor de um chassi a um motor? Tem isso muito na questão mecânica ou não? Ou dá para conciliar bem? Não. É tranquilo. É tranquilo. O motor ele tem um desempenho específico, não depende muito do chassi, né? Tá. Então, é muito mais da adaptação, da tocada do piloto pro chassi do que propriamente o motor chassi. Claro. Essa é a relevância, eu acho. E pneu? Pneu hoje em dia a gente tem praticamente só uma marca, então vai ficar até um pouco mais fácil de trabalhar no desenvolvimento. Claro, aí você obviamente prolonga o teu estudo, então, né? Fica mais previsível, né? Então, se eu faço um desenvolvimento para aquele tipo, durante o ano eu mudo só pouca coisa. Então, e é muito importante também a gente estar sempre desenvolvendo para a gente estar concorrência grande, né? Então, claro. Pode ficar parado. Tem muitas marcas, né, na praça e obviamente os pilotos vão querer buscar os melhores equipamentos. E quando você tem uma conquista, como você teve um título e outros pilotos vão indo bem, obviamente o pessoal fica, bom, com que carta ele está correndo? Isso acaba, claro, contribuindo muito, né? Sim. E você tem que viajar muito para a Europa para se atualizar? Ou o pessoal te informa? Como é que funciona essa logística? Eu costumo ir 2 vezes por ano para a Europa, para a matriz, né? A fábrica é onde? A fábrica é em Brescia, perto de Brescia, na Itália. Mas a gente tem a fábrica aqui no Brasil também. Hoje em dia a gente usa a estrutura da Aetra, né? Mas brevemente eu estou montando uma estrutura particular minha. Tá. Que na próxima aqui em São Paulo mesmo? Não, no Rio de Janeiro. No Rio. Então a gente deve se mudar a partir de 2015 para lá. E eu costumo ir para a Europa, como você estava falando, também para atualizar e para discutir também o desenvolvimento que a gente faz aqui no Brasil com a matriz, né? Para ver o equipamento, o que eles podem melhorar também para cá, porque é totalmente diferente. As pistas, os pneus, o motor, a gente tem um cenário totalmente diferente que a gente tem na Europa. Aliás, vamos aproveitar o embalo, né, para falar dos cartódromos, né? Tem algumas pistas maravilhosas, mas tem outras do Brasil que nem tanto assim, muito pelo contrário, né? É um problema isso daí, né? É uma pena, a gente tem esse... Aliás, teu título último foi numa condição terrível lá, né? No Ceará. Foi uma infelicidade, pois a pista de Fortaleza é super boa. Eu acho que foi uma felicidade do organizador que teve que reasfaltar, mas fez o recapeamento muito perto da prova, né? Então não teve a cura. Né? Então, que é essencial, né? Ainda mais no cozimento kart, do asfalto. Que ainda mais no kart, que tem um torque muito grande. A gente tentou, pelo menos no nosso grupo ali no SKB, mais alguns preparadores e pais de pilotos tentando contornar a situação ali, orientar ali a federação e os organizadores para ter uma rápida reforma ali, para que desse condições para a corrida, né, no Fortaleza. E desempenho e segurança, obviamente. Claro. Uma preocupação óbvia de você, o Serginho e o Tirani são as mínimas condições. Mas fora a pista, a estrutura estava ótima lá. A gente tinha uma sala de imprensa boa, box também para todo mundo. Tinha um telão com os tempos. Assim, realmente foi uma infelicidade. Mas, como você estava falando, a gente tem no Brasil muitas pistas de kart, mas poucas que a gente consegue comportar mais de 150 pilotos. Que a gente tem um padrão top, vamos dizer assim. A gente tem esse problema no SKB. A gente tem esse problema no SKB porque são poucas as pistas que comportam o nosso evento.
são poucas as pistas que Que é um evento comportam. grande, né? Obviamente, né? A gente leva, são 150 pilotos, cada piloto tem 1 ou 2 mecânicos, já multiplica isso por 2, aí cada piloto já leva mais 3 familiares, já multiplica esse número por 3, então imagina estacionamento, como é que fica. Então é um problema sério, tem poucas pistas que têm capacidade para comportar esse tanto de pessoas, mas a gente tem inúmeros cartódromos, eu acho que a gente tem mais de 300 cartódromos pelo Brasil, mas a gente tem mas eu acho que esse problema não é só do cartódromo, eu acho que o autódromo é Claro, infelizmente, né? Aliás, você competiu na Stock Car, num circuito que, claro, não bate com o mesmo de hoje em dia, deve ter mudado algumas pistas, algumas devem até ser as mesmas e tal, nós sofremos esses problemas também no Brasil. Aliás, você falou em Rio de Janeiro agora há pouco, perdemos Jacarepaguá, né? Que é coisa mais absurda do que isso, né? Você chegou a correr em Jacarepaguá? Sim, correr de estoque. Correu de estoque, Sim. Gostava da pista? Gostei, muito legal. Muito Aliás, legal, um dos né? traçados mais legais que a gente tinha. Muita gente elogia. A pista favorita do Christian Fittipaldi, que já esteve com a gente aqui no Bela Máquina, é a favorita do Christian. É uma pena, praticamente uma vergonha, né? Você destruir um parque para poder construir um lado olímpico lá. Mas no Brasil, né? É difícil falar isso, mas é impossível de entender. Acontece aqui muito. O circuito recebeu Fórmula 1, histórico, tantas categorias nacionais importantes, tanta gente correu por lá e se perder essa referência, né? A gente tem outros exemplos também, o cartódromo de Lauro de Freitas também está sendo destruído para construir um estádio, um centro de treinamento de judô. Então temos aí outra praça que está sendo destruída para construir um outro em cima. Eu acho uma pena, porque é um esporte que perde, né? Claro, não, e outra, vamos sentir, como já estamos sentindo esse efeito hoje, de você não estar, né, você tem o kart agora, e também tem o problema pós-kart, né, quer dizer, a molecada, há um tempo atrás aqui no Brasil, tinha alternativas de sair do kart e encarar algum tipo de fórmula aqui, algum monoposto, e hoje não está tendo, você tem que dar um salto já direto para a Europa, e vamos sentir falta de piloto lá na frente, né, não tem jeito, né, já estamos, né, chegamos, né. A gente está tendo agora, sério, eu acho que tem o Felipe Nasser e o Razia que estavam ali na... O Razia estava na bica de conseguir a vaga dele, né? Uma vaga na Fórmula 1, então eu costumo falar bastante também com o Razia, ele está tentando, é um cara que tem um pensamento super positivo, né? Você já teve 2 vezes onde você está sentado aqui com a gente. Não, super legal. Super boa. Então, e também conheço bem o Felipe, tá na luta, mas é muito difícil, né? Hoje em dia a Fórmula 1 virou uma fábrica de dinheiro também, né? Então a gente teve aí as equipes que um dia já foram as melhores, né? Tipo, como a Williams, a Sauber, por exemplo, que sempre foi. A McLaren mesmo, 2013 é um ano para esquecer, né? Porque imagina, a McLaren com toda a estrutura histórica, né? E agora completou aí 50 anos, até completando 50 anos de história a McLaren, mas teve um ano 2013 também para esquecer totalmente, né? A gente vê aí pedindo dinheiro para o piloto entrar. Então hoje em dia você tem que ser bom, ter talento, né? E tem que ter dinheiro. Muito. Então, não é pouco. É muito difícil. Então se a gente stringe aí o funil, né? A gente fala funil. A Fórmula 1. Cada vez mais estreito. Bem menor. Aproveitando, a gente vai encaminhando mais ou menos para o final, depois a gente tem uma partezinha de perguntas e respostas rápidas, que é o Stop and Go aqui nosso. Sim. Mas eu queria que você falasse, aproveitando que falou de Fórmula 1, Rubem, esse ano 2013, né, o tetracampeonato do Sebastian Vettel, quer dizer, é um mito, é um monstro já, o carro contribui até quanto, enfim, o que você me diz sobre esse alemãozinho de 26 anos e tetracampeão consecutivo de Fórmula 1? Eu acho que o talento do Vettel, é incontestável, né? Depois daquela vitória que o Toro Rosso em Monza. Primeira da carreira. Mas eu acho que o casamento com a Daniel ali, eu acho que deu uma certa ajuda. Sem dúvida. Né? Ainda mais com aquele boato nas últimas corridas que eles inventaram controle de tração. Não sei se você viu esse boato. Sim. Não, sem contar o ano passado inteiro que eles ficaram falando da tal da asa dianteira flexível, né? Que era visível. Né? Você pega
imagino que você deve ter visto, né? Sim. Vídeos assim, em super slow, né? Que é praticamente um quadro a quadro. Que massa. Que é incrível, né? Parece um material extraterrestre, daqueles que a gente viu em filme de ficção científica, né? Agora, claro, não tira o mérito do homem, Não tira. mas eu acho que bom, a né? Fórmula 1 Sim. hoje em dia tem pilotos super bons. Claro. Acho que mais da metade do grid tem condições assim. Tô falando de De piloto, vencer corrida, talento, né? de Tá vencer no corrida. pódio, né? Eu acho que qualquer piloto ali, se botar num carro bom, ganha corrida. Porque para chegar ali já não foi dá pra não foi falar fácil. que o Vettel é melhor que o Hamilton e que o Alonso e talvez o Raikkonen. Muito difícil você colocar todos esses caras no carro dele, vão ganhar a corrida também. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. Uhum. Então, eu acho que é uma consequência daquilo que eu estava falando no começo. Claro. Você não consegue ser campeão do mundo sem um material bom. Sem dúvida. Então eu acho que o Alonso é um cara que foi bicampeão do mundo e não tem um material bom, não está ganhando corrida. E da mesma forma que você mencionou muito bem, Rubem, a questão do casamento aí, vamos dizer assim, perfeito, né, do Vettel com o Adrian Newey e a estrutura da Red Bull, da Renault, né, né, o carro é muito bem montado, muito bem projetado. O Schumacher também teve isso em relação à Ferrari quando ele teve aquele casamento com o Ross Brown, quer dizer, na parte da estrutura toda, tudo foi feito para o Schumacher, quer dizer, o carro, a Ferrari era para o Schumacher, né? Tanto que ele bateu todo mundo. Claro, o Schumacher é superior, enfim, mas ele realmente tinha um carro moldado às características dele, como imagino que hoje o Vettel tenha na Red Bull. Agora, eu até escrevi uma coluna recentemente falando do Vettel, né? Dizendo que eu acho que né? Opinião minha, Hellis Mortal aqui, Marcos, que eu acho que o Vettel devia buscar futuramente novos ares, né? Novo projetista, novo motor, para tentar mostrar mais ainda, né? Tem aquela coisa, né? De, pô, eu sou campeão também com outro carro, com outro motor, em outras condições. Não sei se ele vai querer sair do time que está ganhando, né? Eu acho que por ele ser alemão e pela estrutura que ele tem, é muito, muito, muito difícil que ele queira sair de onde ele está. Mas alguém pode querer oferecer um caminhão de dinheiro e levar ele embora. Tipo, quando terminar o contrato do Alonso, Cara, lá na frente. Eu acho que sim, quando o cara é tetracampeão do mundo seguido, eu acho que é difícil, né? Ele querer. Você quer sempre mais, né? Quando você quer. Você chega no topo, né? Você quer 5, aí quando aqui é 5. Com certeza ele vai querer bater os recordes do Schumacher. E para bater os recordes do Schumacher, ele tem que estar onde ele está. Então, eu acho caminho que meio que inevitável. muito... A não ser que ele fosse bem, ele falasse, não, quero pegar um projeto meio diferente, quero tentar desenvolver e tal. Essa fase já passou, por isso que, aliás, eu tiro super o chapéu para um cara chamado Nelson Piquet, né, campeão com 3 motores diferentes, né, com motor Ford, com motor BMW e com motor Honda, né, quer dizer, um cara que fez uma história na Fórmula 1 por conta disso, quer dizer, um campeão, um tricampeão mundial, não consecutivo, mas que, por exemplo, penou um ano inteiro de 82 desenvolvendo o motor do BMW para no ano seguinte só conseguir ganhar, desenvolver o carro. Uma época, claro, que diferente, né, Romulo? Que o cara testava muito mais, o cara ficava um inverno inteiro, né, testando o carro e tal. E né? o piloto tinha muito mais autonomia do que tem hoje. Hoje tem engenheiro para tudo. Todas as partes do carro tem um engenheiro específico. Tanto que fica aquele batalhão da frente e atrás do box é outro batalhão também nos computadores. É assustador, né? Chega a ser bom. Você tem engenheiro para o pneu, tem engenheiro no motor, tem engenheiro da aerodinâmica, tem engenheiro para o câmbio, tem engenheiro... Todas as partes do carro tem um engenheiro específico. Então, na época do Piquet, claramente não tinha... É mais ou menos o que a gente tem hoje numa Fórmula 3, entendeu? E aí a sensibilidade do piloto era muito mais importante, a opinião do piloto para o engenheiro, para o projetista. O Nelson foi gênio nessa parte, né? Ele conseguiu traduzir isso de uma maneira espetacular. Não tem nem como a gente falar. Só ele. Só ele. Trazer o Nelson disso, vou escrever aqui. Rubem, vamos partindo para o encerramento. Deixa um contato teu para quem quiser conhecer o trabalho que você desenvolve hoje, site, Twitter, enfim, fica à vontade de patrocínio. Quem tá envolvido no projeto, fica à vontade, o espaço é teu. Bom, para quem, eu acho que eu vou deixar o contato da Arte Grand Prix, né, que é a empresa que eu estou trabalhando 100%. Se você tem interesse de comprar o material Arte Grand Prix, que foi atualmente campeão brasileiro, você pode entrar em contato pelo comercial@artegp.com.br.
você vai ter o atendimento total da nossa Caroline, que é o comercial. Legal. Bom, vamos para o Stop and Go então, rapidinho? Um ídolo no esporte, sem contar no automobilismo, em qualquer modalidade esportiva. Um cara que se admira, um cara que você fala, puxa, esse cara foi bom pra caramba, ou é bom. Tem esse cara? Você gosta de futebol, por exemplo? Você torce para algum time? Você gosta de Eu sou São Paulino, mas São é muito difícil. Tem algum ídolo de São Paulo ou de algum outro esporte? Eu tinha, meu ídolo era o Lance Armstrong, mas depois daquele... Pois tá vendo o que o senhor andou fazendo? Acabou me decepcionando terrivelmente. E eu gosto muito do Valentino Rossi. Eu acho um cara que é uma personalidade ímpar. Diferente, irreverente. Eu gosto muito do Valentino Rossi, eu gosto do jeito dele. É um cara que eu admiro bastante. Acho que seria isso. Tá. O melhor carro que você guiou, um carro de competição. Você falou agora há pouco, foi o Porsche, aquele lá que você falou. Você se sentiu mais confortável, confiante, espetacular. Sim. E um carro de passeio, que eventualmente você já fez algum teste, alguma coisa, um carro para você andar na rua, então, um carro que você tenha gostado muito, ou um carro do sonho, sei lá. Porsche Turbo. Porsche Turbo. O homem é fã do Porsche, tá vendo? Não tem jeito. O melhor cartódromo que você guiou, seja brasileiro ou seja fora, pista mais legal, pista favorita? Suzuka. É? Cidade para passear, para fazer turismo. Cidade para passear, fazer turismo. Talvez Firenze. Itália. E uma cidade, você mora em São Paulo, não é isso? Eu moro em São Paulo. E fora de São Paulo, você moraria tranquilamente, tem 2 filhas, é isso? Uma cidade para você morar, familiarmente falando, fora do Brasil, qual seria essa cidade? Para criar as crianças? Para criar as crianças, talvez em Miami. Um hobby, não vai falar que é caro, que eu sempre alerto a turma aqui. Não. Fora correr, algum passatempo, alguma coisa que você gosta de fazer? Sou DJ. DJ, Tenho muitos amigos que são DJ, eu sou aficionado. Legal. Faz 15 anos. Pois é, não é o primeiro piloto, o Raul Boesio tem uma carreira muito legal, né? Super requisitado, e já entrevistamos o Raul também, fizemos alguns encontros com o Raul, gente boníssima também. Conheço bem o Raul. Bom de DJ também, super requisitado, né? No Brasil inteiro o Raul está fazendo trabalho de DJ. Conheço bem ele, já fomos até para Ibiza juntos. Opa, legal. Conheço bem. Futura carreira do cara, de repente você encara uma dessa, mas minha aposentadoria daqui a uns 20 anos com certeza vai ser a música. Olha só que legal. Certeza. Nova carreira do Rubem Carrapatoso. Se Deus quiser. Muito obrigado pela tua visita, pela tua participação hoje aqui no Bela Máquina. E já que a gente falou do Raul Boesio, a gente tem a sessão que você deve conhecer do Milton, a sessão que fim levou, e a gente tem uma homenagem, né, a tantos e tantos pilotos e ex-pilotos. Eu ia até fazer uma outra dica, mas a gente falando do Raul, a dica de hoje é exatamente essa, para você curtir a página do Raul Boesio, um grande piloto, passou com muito sucesso pela Fórmula Indy, um piloto que correu no turismo brasileiro e foi campeão de protótipos, né, com a Jaguar, título espetacular, né, em 87, se não me falha a memória. É isso aí, a dica de hoje então do Bela Máquina é para você curtir a página do Raul Boesio, depois desse papo gostoso que a gente teve aqui com o Rubem Carrapatoso. Muito obrigado, até a próxima semana, tchau!